O pior não é isso, pô. Eu vi ontem um pouco de Renato Paiva em Rogério. Sim. O que era o Renato Paiva? A convicção do jogo. Eu vi o jogo. O jogo que você viu não é o mesmo. Né? O jogo que a torcida viu não é o mesmo. Eu sei o que eu vi, eu sei o que aconteceu, né? O que Preto traz de que Everton Ribeiro pediu para Rogério para não apontar para os jogadores, né? Isso. E tal, e jogar junto. Jogar junto com o jogador. Ontem ele não fez, ontem ele largou por... Tomamos um gol com uma linha de 5. Tipo, coisa que não pode acontecer, que é até na minha resposta, que ele fala da transição e tal. E, pô, tipo, todo mundo ali postado e tal, e a gente toma um gol com linha de 5. Não existe, não sei o que tal. E que no primeiro Bavi, ele já tinha sofrido da mesma situação. Porque, assim, quando ele diz assim, tomamos um gol de uma jogada que a gente sabia, que a gente tinha treinado, e o time continua tomando gol da mesma forma, tem alguma coisa errada. Bahia tomou o gol de Alejandro no primeiro Bavi, e ele disse, nós sabíamos dessa bola no primeiro pau do Vitória. E tomou gol. E tomou gol. O primeiro Bavi, ele fala de Oswaldo e toma um passeio de Oswaldo, pô. Exatamente. E é ali que eu acho que ele deixa de usar Juba, né? Juba com Caio Alexandre, que a gente não viu mais depois disso, ambos jogando juntos e até por isso. Outros 2 pontos que eu queria destacar. Ele tira Caio Alexandre, pra mim, acho que ele chega a estar cansado, mas eu acho que o amarelo pesou muito naquela decisão. Acho que dos dois. O Caio Alexandre e do Tassiano também, né? Mas Tassiano acho que tava cansado já. Cansado por cansado, quem tava mais? Ele ou Everton Ribeiro? Everton Ribeiro. É isso. Tinha que ter tirado Everton Ribeiro. Eu tava ali meio tanque de Tassiano, meio tanque de Everton Ribeiro, você vai em quem? Quando ele faz as mudanças, ele chega na coletiva, Marquinhos, me permite, e faz assim, eu não poderia encher o time de atacantes, mas as primeiras mudanças dele, ele tira todos os atacantes. Como assim, Marinho? Todos? Porque só tinha Tassiano. Juba não tava de atacante. Ele tira Tassiano, ele deixa uma frente com Cauli e Everton Ribeiro, e naquele momento, Juba, digamos que lateral. Naquele momento ele tinha 2 laterais, 3 zagueiros, 3 volantes e 2 meias. Era o time que ele tinha em campo. E te pergunto, você pega uma bola em velocidade, como aconteceu no jogo, inclusive. Mesmo tendo demorado 5 minutos, pareciam eternos. Dessas mudanças quando ele coloca o Ademir. Pega um contra-ataque, a bola sai, um lançamento para Everton Ribeiro, e Everton Ribeiro não tem nem condições de andar. Foi na hora que eu falei que Marcos me desse passe. Que eu falo, pra que esse passe pra Everton Ribeiro que não vai chegar nunca nessa bola? Everton Ribeiro no metade ele fala, não vou nada, meu irmão. Bola lá embaixo. Isso é um detalhe. O Rogério fala de não encher o time de atacantes. Ele não disse que não tinha atacantes, porque Letícia Bacelar tá dizendo aqui que tinha muito atacante no banco e tal, e ele não botou nenhum, né? Sim. Ele só botou Ademir, que entrou muito mal no jogo. Muito mal. Mas ele não botou nenhum. Ontem, velho, eu não sei, velho. Eu posso estar enganado, viu, Valência? Mas pra mim, só na entrada do time, no aquecimento, Estupiano tava pra onda, pai. O Negão tava pra onda. No primeiro tiro do vestiário pro campo, ele já larga na frente de todo mundo. E outra, assim como fez Tassiano em momentos do primeiro tempo, de fazer aquele pivô, fazer a parede, era jogo pro Estupiano fazer o mesmo. No mínimo, você prendia ali Camutanga ou Wagner Leonardo ou os dois. Você incomodava, você botava um centroavante lá, irmão, pra incomodar. Quantas vezes Wagner Leonardo fez aquela quebrada que ele costuma fazer do lado esquerdo pra ponta direita? O Vitória abre mão. O Vitória abre mão do terceiro volante. Vitória jogando com 3 volantes. O Vitória abre mão do terceiro volante e bota o Matheus Gonçalves, que é atacante. Logo depois que toma o primeiro segundo gol. É o primeiro. O primeiro gol não é dele? Não, quando o Vitória toma o primeiro gol. No 1x0 Bahia. 1x0 Bahia. Não é no segundo? Não, ele entra e depois de 1 minuto e pouco, o Vitória toma o segundo. Pronto. Aí Rogério pega, tira um jogador de frente e bota um zagueiro, irmão. E quer dizer que tava certo ainda. Quer falar que tava certo. Preferiu puxar pro lado do Meu irmão, era pra dizer o seguinte, você se abriu, né? Pera aí, rapaz. Juba, suba. Foi logo depois do 3x0. Do 2x0. Pronto, é isso que eu tô dizendo. Ele tomou 2x0, ele tirou um volante e meteu um atacante. Pronto. A gente bota 2x0, tira um atacante e bota um zagueiro, pô. E ainda tem o seguinte, quando ele toma o 2x0, o Léo Condé, ele abre mão do lateral esquerdo, do PK, e bota mais um atacante. E o Mateuzinho vira lateral esquerdo. Quando tá 2x1, né, o jogo. Tá 2x1 o jogo, ele faz isso porque ele sente que o Vitória pode empatar o jogo. Sim. E quando o Vitória empata, pra você ter noção de como o Léo Condé disse, opa, conseguimos pelo menos não perder. Ele repõe com o Lucas Esteves pra poder jogar como lateral esquerdo. E o Mateuzinho volta a ser meia. E o nosso time, até eu costumo falar, o Bahia,
ele, ao invés de mostrar que tinha intenção de ganhar, parece que estava mais preocupado em não tomar gol. Parece que estava mais preocupado em não perder o jogo. Porque, como eu falei aqui no começo, você com peças como Ademir e Biel, que tem velocidade, você, no mínimo, tirando o Everton Ribeiro e Cauli, vamos dar um exemplo, ou Everton Ribeiro e Tassiano, você deixa um Cauli centralizado ou um Juba e deixa os dois correndo, cara. E no mínimo você preocupa o adversário, você fala, pô, pode me agredir aqui, pode me agredir com o Biel, pode me agredir com o Ademir, pode me agredir... Ontem ele falou assim, abri mão do jogo, está 2-1, vou tirar meu volante amarelado, que outra coisa, o juiz acho que deixou muito claro pra todo mundo que não ia expulsar ninguém naquele jogo de ontem, a não ser que acontecesse uma tragédia, ele não ia expulsar. Isso pra mim tá claro, inclusive não é nem pra dizer que, ele entrou pra poder não expulsar ninguém do Vitória nem do Bahia. Eu acho que ele erra na conjuntura quando ele começa a dar cartão amarelo, quando ele deixa de dar. Porque não, ele falou pro Dudu que era a última e acabou 5 vezes no primeiro tempo. Só foram 6. Só em Everton Ribeiro foram 6 faltas. E só no primeiro tempo ele fala 5 vezes pro mesmo cara, acabou. Acabou. Mas a gente também tem que ver, Everton Ribeiro também faz uma falta muito dura. Sim, que ele dá um carrinho que era pra merecer amarelo. É Exato. isso, mas era o controle que ele tentava ter do jogo era em não dar cartão amarelo. Eu acho que o receio de ele virar protagonista por tudo que foi colocado da arbitragem do futebol baiano fez com que ele tivesse um receio de tomar uma decisão precipitada e que viesse causar algum dano. Certo? E aí que eu entro em Caio Alexandre. Ele tira Caio Alexandre de novo. Ele pode ter falado de cansaço, que ele chega a falar na coletiva do cansaço, eu acho que de Caio Alexandre também, mas pra mim é pelo amarelo. E Caio Alexandre não ia tomar o segundo amarelo. E se não tem condição de saber, pô, eu tenho um amarelo. Porra. Coitado do time. Coitado do time, então, se fosse pra Paraíba, né? Se precisasse do jogo e fosse pra Paraíba. Eu falei, né? Pô, se o jogo fosse quarta-feira, era 45 minutos correndo só. Os outros 45 era sufoco. Era Deus nos acuda. Né? Pois time é. com uma semana de preparação, aguentar 60 minutos, tem uma coisa errada. Tem uma coisa assim, ele sempre questionou e sempre falou claramente que ele gosta de trabalhar com elenco curto. Quem trabalha com elenco curto tem que saber extrair desse elenco tudo que você pode e improvisar, certo? Me diga um clube hoje na Europa, vamos pro Manchester City, o reserva do De Bruyne é do mesmo nível do De Bruyne? Do Rodri é do mesmo nível do Rodri? Eu não sei nem quem é o reserva de De Bruyne. Mas entenda, de Rodri. isso já mostra que também não é do mesmo nível. Você vai pro... Hoje o Real Madrid talvez tenha o melhor elenco. Mas o Bellingham não jogando. Quem é que entra pra poder? O Modric. Mas é estilo diferente. Já é estilo diferente. Então você já tem que adequar pra esse estilo. Você vai pro Liverpool, pro time que eu tô, eu posso falar até com mais propriedade. Quando você perde 2 jogadores ali, você perde uma espinha dorsal, você não consegue repetir. O Joey Gomes, no Liverpool, ele já jogou de todas as posições. Lateral direito, lateral esquerdo, volante, menos de zagueiro, que é a posição dele de origem. Então quando você defende a tese de que você precisa ter um elenco curto pra trabalhar, você tem que testar opções e trazê-las pro jogo. Como ele fez com o Biel durante algumas partidas, e no dia de ontem ele deixou a desejar nisso aí. Eu esperava o Biel de qualquer jeito no time do Bahia ontem. O Biel era um jogador que era pra entrar, porque ele poderia fazer 2 funções ou até 3 no time do Bahia. Até um falso 9 em algum determinado momento ele poderia fazer. Poderia jogar aberto pela ponta, poderia jogar como um cara mais centralizado, tipo Cauli. Como é que você reclama de um elenco, com todo o respeito à equipe do Vitória, que pra mim foi superior em 2 dos 3 Bavis? Assim, muito claramente, principalmente o segundo, depois dos 2-0 de ontem, eu acho que Léo Condé faz uma leitura muito melhor do que do Ceni, o que tem sido comum. Como é que você reclama de um elenco jogando contra o Vitória? E eu vi alguns comentários do tipo, parecia que na coletiva ele tava falando que estava enfrentando um Flamengo, um Internacional, não sei o que, reclamando de elenco, reclamando de peças. O Vitória coloca Lucas Esteves. Do outro lado. Matheus Gonçalves, com todo respeito, enfim, fez gol. Matheus Gonçalves, Lucas Esteves, quem mais entra no time do Vitória? Yuri Castilho, Léo Gamalho e Zé Hugo. Nosso banco é pior do que isso aqui? A gente com Biel, com Ademir. Não, o banco da gente, dos atletas que não entraram ali, a maioria aí seriam titulares no Vitória. A maioria aí. Biel, Ademir. O próprio Iago que a gente critica. O Iago. O Iago, né? O Caio Roque não. O Caio Roque não sabe nem o que é que ele tava fazendo ontem lá no Barradão, coitado. Porque Caio Roque tá nessa transição ainda de voltando. Foi o 7º jogo de Caio Roque na temporada. Aí, senhor PHP tá dizendo aqui, é a cara de Biel ser expulso em Bavi, mente fraca.
Qual foi o Bavi que Biel foi expulso? Qual foi o Bavi que Biel entrou? Nenhum dos 3 do ano. Nenhum Biel dos três. entrou. Mas qual foi o Bavi que Biel foi expulso? Né? Biel veio ano passado. Qual foi o Bavi que Biel foi expulso? Pra dizer assim, é a cara de Biel ser expulso. Pera aí, irmão. Vai falar que o cara é expulso. Dudu baixou a madeira até na mãe ontem, não tomou nem um amarelo no primeiro tempo. Pra dizer que Biel ia ser expulso, que é mente fraca e tal. Ontem, assim, tem inúmeros pontos pra gente citar, principalmente do jogo. Não é, tipo, geralmente a solução é em quem tá fora. O cara que tá fora é o cara que ia resolver o jogo. Sim. Né? Ah, não jogou, seria bom. Ontem eu vi gente falar assim, bora bater botado Gilberto. Tinha que ter botado Gilberto. O outro ali, pra eu não dar um tapa nele, me mandou um print do impedimento que ele parou antes da bola sair e disse que o culpado era Arias. Ali era Arias, nem vi. Você viu a linha do VAR pra dizer que foi Arias? Depois de quando a bola saiu, os caras erraram porque traçaram o cotovelo de Canu, pô. Traçaram o cotovelo de Canu, pô. Mas o cara, ele quis culpar Arias. Aqui, ó, culpa dele, ele deu condição e tal. O segundo gol ele não marcou ninguém. Pra mim ele foi... O segundo gol é rebote. O segundo gol é rebote, MG. O cara dá um chute cruzado, o goleiro espalma. Apenas isso, pô. Aí não, ele tinha que estar ali, sabendo que o cara ia espalmar e que ele tinha que tirar e tal. Espalma, Marcos Felipe espalma. A bola cai no pé do jogador do Vitória. Até na finalização. Vamos por um exemplo aqui, Cândido meteu a mão na bola na Fonte Nova, o VAR chamou, foi expulso. Aí teve gente do clube que virou pra mim e falou assim, rapaz, ele não tinha necessidade nenhuma de meter a mão na bola, porque já ia ser gol. Ele meteu a mão na bola, tomou o vermelho, foi pênalti, o cara bateu o pênalti e fez o gol. Eu não lembro qual foi o jogo, mas foi o jogo do Brasileiro. Sim. Tipo, se ele não mete a mão na bola, é gol e ele continua em campo. O Bahia continua com 11 dentro de campo. Ontem, Arias até, eu não sei se foi o reflexo de proteger a cara ou mesmo de não botar a mão. Porque a menção que ele faz, eu acho que é do braço assim, protegendo e tal. E na hora que eu vejo o replay em câmera lenta, eu digo, pô, era pra dar um murro na bola, irmão, e acabou e tal. Só que ia ser essa onda. Ia ser pênalti, ia tomar vermelho, a gente ia estar com um a menos. É Cuiabá, todo mundo lembrando aí. A gente ia estar com um a menos, ia estar todo mundo esculhambando porque ele fez isso e tal, porque não sabia, não garantia que o Marcos Felipe ia pegar o pênalti, né? Mas, tipo, aí querer culpar o cara, pô, cansado. Aí eu posso até concordar que o cara foi pra 2 jogos da seleção e jogou. Não foi pra lá pra sentar no banco e assistir jogo amistoso. Ele foi jogar, aí volta, o cara fica 90 minutos no Bavi, morre abraçado com uma substituição. Morreu abraçado com a substituição. Pronto. E domingo, depois de Iago, ele ia botar Cicinho no jogo, repara. Esse dado é curioso. 3 Bavi no ano, nenhum dos 3 Biel entrou. Pronto. Eu acho que ele não foi relacionado, que eu acho que ele ainda tava doente. Ou, enfim, algum problema. Deve 2 tá ele no tava no contrato banco. dele não joga 2 ele Bavi. tava no banco, com certeza. Os 2 últimos ele tava no banco. Eu acho que do Barradão ele tava com uma disposição. Eu acho que no Barradão ele tava com disposição. Ou seja, nenhum dos 3, Biel jogou esse ano. E outra, aí você vai falar que você tem um elenco curto e um jogador que você utiliza muito na temporada e que dá resultado. Não pode dar todos os jogos? Eu acho que ninguém desse elenco do Bahia consegue dar resultado em todos os jogos. O que se aproxima mais disso é Tassiano. Sim. eu lembrei de Casares. O que foi? Por que você não joga todos os jogos assim? Se eu jogasse 70 jogos no ano assim, eu tava no Real Madrid, na coletiva do Atlético. Mas é isso mesmo, cara. Aí você tem uma opção de você oxigenar o time. Aquelas substituições, primeiro que ele demorou muito pra substituir. 32. Everton Ribeiro e Tassiano, eles, depois do gol, do segundo gol do Bahia, os dois conversam ali durante o tempinho, acho que um querendo dizer assim, ó, vamos dosar aqui, eu vou segurar um pouquinho mais aqui, você ali, acolá. E o Rogério Ceni já tinha percebido, todo mundo que tava atrás do gol, a gente tava comentando sobre isso. Que horas é que o Rogério vai mexer? Mas se fosse pra fazer aquela mudança, era melhor nem ter mexido. Pois é. Com 10 minutos a gente já falava de substituição. Foi até a hora que eu tirei uma foto dele conversando com o Charles. Pois é, aí você vai me dizer o quê? Um time que treinou a semana toda para um clássico, focado no clássico, você reclamar da parte física tem alguma coisa errada.
Ou o jogador tá correndo de maneira errada, ou o time não tá sabendo preparação física, com tanto aparato que nós temos tecnológico, será que não tá sendo detectado nada de errado? Ou a gente vai começar a achar que todo mundo, de jovem ao mais experiente no meio de campo do Bahia, todo mundo vai sofrer da mesma coisa, do cansaço. Tem alguma coisa aí que a gente precisa saber. E vai começar uma sequência de jogos do Brasileiro, amigo. Em que o que mais me preocupa é que o Bahia, todas as vezes que pegou adversários do mesmo nível ou nível parecido do Bahia, o Bahia teve dificuldade imensa. E o Bahia tem dificuldade de concentração. Começo de jogo e final de jogo. A quantidade de partidas que o Bahia deixou de estar vencendo, por exemplo, contra o Caxias, vamos lá, Ceará, se Marcos Felipe não faz aquela defesaça, o Bahia tomava um gol de empate. Contra o Vitória as 2 vezes. Só isso são 4 jogos. 2 Bavis que o Bahia perdeu e uma classificação na Copa do Brasil que tava, exatamente, que tava assegurada, e no último lance do jogo o Bahia tomou um gol. Então assim, é uma situação que começa a pensar, porque o nível de adversários que o Bahia vai começar a enfrentar, ele é surreal. Aí eu vou fazer uma provocação. Se o time do Bahia, tendo uma semana inteira de jogos, só consegue jogar 70 minutos... Foi o que eu falei, agora é 45. Imagina na sequência aí agora, porque o Bahia vai ter o Bavi, vai ter o jogo da Copa do Nordeste... Dia 10, provavelmente. E depois vai pegar um Internacional que não joga já tem um tempão. Então o Internacional... Vai correr a volúpia absurda. Eu sendo o Léo Condé hoje, eu digo assim, olha, meu time, é o seguinte, vamos segurar 70 minutos. 70 minutos que depois é com a gente. Não tinha um negócio lá de Rock Balboa, pô? Não importa quanto você aguenta bater, importa quanto você aguenta apanhar. Usa isso na pré-eleção, pô. Vocês vão aguentar 70 minutos, pô. Bahia Depois- em cima, depois pá. já foi. Depois é 20 minutos no juízo dos caras que vai estar todo mundo morto. As mensagens Também passadas... dosa, pô. Vamos 35 botar 2 minutos. cronômetros na 35 próxima. minutos. Faz o seguinte, pô. Fica 10 minutos tocando a bola no primeiro tempo. E deixa pra correr depois dos 35. Mas Agora assim, cuidado com a água, pra não dar os vamos lá. 10 e quebrar O Bahia fez o isso no script. primeiro tempo do Bavi. Não, no O primeiro Vitória, tempo- o Vitória teve 15 minutos de pressão pra cima do Bahia. Depois o Bahia colocou o jogo como ele quis. Inclusive o segundo tempo. começa o segundo Administrando o jogo, mas com menos intensidade do que o início do tempo. segundo tempo. Sim. O Bahia dosou, tocou bola, segurou, esfriou o jogo, não deu o que o Vitória queria, que era a velocidade. Marcos Felipe não apareceu no jogo, tirando o lance, claro, o erro dele ali. É. Mas de defesa, de chute nele, não teve. Não teve. Até 2-0 não teve. Bahia não sofreu até 2-0. Eu acho que as mensagens passadas por Rogério ontem na coletiva, elas são ruins. Ó, ele é infeliz. Ele é infeliz na defesa de Canu. Eu posso até, em certo ponto, ter elaborado a pergunta de uma forma, e na hora, até porque eu também, depois eu tava conversando isso em off, eu tinha feito uma outra pergunta e eu ia passar o microfone. Eu acho que você foi pegar a saída, não foi? De atleta, Eu tava alguma fazendo coisa. zona mista. Que você acabou, não Só fez a tinha coletiva. Aí eu achei que só seria eu, porque Bruno Queiroz perguntou se alguém ia participar da coletiva e ninguém quis. E aí voltou pra mim, não é desculpa. Na hora eu elaborei do jeito que eu imaginei ali e fiz a pergunta com relação a Gabriel. Aí ele primeiro começa o seguinte: ele dizer que não sabe que Gabriel tem números melhores, ele sabe. Ele sabe. Ele poderia defender e dizer o seguinte: Gabriel tem números melhores porque o campeonato que Gabriel joga é inferior ao campeonato que Canu tá jogando. Ok. Aí ele estaria já com um ponto à frente. E depois ele, pra defender Canu, disse que quem toma o gol é o goleiro. Ou seja, no Bavi ele defendeu o Adriel. No Bavi não foi o Adriel que tomou o gol, quem tomava o gol era o time. Né? Não era Adriel só. Não vou mudar o goleiro, isso e aquilo. E aí, se embanana de novo nas respostas com relação a falar de elenco, a jogar pra diretoria. O dinheiro não é infinito. Foi gasto muito ano passado. Quer dizer o quê? Que ano passado gastaram dinheiro errado, né? A rodo. Em outras palavras, quem contratou, se foi Santoro, se foi o Dádio ou se foi Paiva, jogaram dinheiro no ralo ano passado. Né? Incompetentes ano passado. Que gastou milhões ano passado. E o Bahia gastou dinheiro ano passado. O Bahia gastou mais de 100 milhões de contratação.
Gastou, né? Aí esse ano Mas- gastamos muito. Esse ano gastou em 2, pô. Eu acho que o Em planejamento... 3 se contar do David Duarte, que foi 500 mil, eu Mas acho. se você falar, aí vai falar de outras coisas. de o transferência, planejamento de salário, do ano Aí passado... vai dizer que não é só contratação, né? Pois Então, o planejamento do ano passado, ele é equivocado desde o começo. Quando o Grupo City, ele encara o Bahia a situação de que o primeiro semestre poderia colocar jogadores que não deram certo no grupo na Europa e vamos colocar eles aqui que eles vão dar de braçada. E não foi. O Bahia passa por reformulação do elenco em 3 episódios, em 3 momentos na temporada do ano passado. E isso a gente sabe que não é um feitio de um clube que organizado desde o início. Eu tava hoje acompanhando e para você ter noção de como repercutiu mal a fala do Rogério Ceni na coletiva, André Rizek, no Sport TV, o posse de bola hoje, o José Trajano, ele traz uma frase que é sensacional. Ele diz que a língua atrapalha Rogério Ceni. Ele diz que o Rogério Ceni entende Não. muito de futebol, que ele entende muito de estudo do futebol, mas no momento de ele se relacionar, atrapalha. Como foi feito ontem, quando ele chega numa coletiva de cabeça quente e dispara a metralhadora pra tudo que foi lado. Se fosse outros tempos, talvez o Rogério Ceni não tivesse tão seguro assim no caso. Marinho, Marinho, Marinho Júnior.